Fala pessoal, agora faltando perto de um mês para o dia da prova, eu resolvi compartilhar algo com vocês que eu tenho falado insistentemente com os meus alunos sobre a forma correta de se preparar para o exame de ordem. Vocês sabem, a banca mudou já faz um tempo e já alguns exames, a forma de cobrança da banca mudou. Isso significa que a sua forma de preparação também tem que mudar. Vem comigo nesse vídeo para a gente falar sobre isso. Forma de se preparar para a segunda fase do exame de ordem? A pergunta mais valiosa, né? A resposta mais importante. Bom, de uns tempos para cá, a forma de se preparar para a segunda fase mudou. E eu já venho alertando, não é de hoje. Durante muito tempo, a FGV adotava um perfil de cobrança de provas que era sempre mais do mesmo. As peças eram as mesmas, as teses eram as mesmas. E o aluno que tivesse uma memória razoavelmente boa, que decorava estrutura de peça, decorava frases nas peças, associava palavras às teses, tinha um resultado bom. E isso deu certo por muito tempo. Deu tão certo que Direito do Trabalho, durante anos, era a disciplina, uma das disciplinas em que tinha o maior número de aprovação, em números absolutos e proporcionais. Só que isso vem mudando de uns exames para cá. A tal ponto de candidatos terem dificuldade de identificar peça, coisa que nunca aconteceu no Direito do Trabalho. Inclusive, até certo tempo, muitos candidatos optavam por Direito do Trabalho exatamente pelo fato de caírem 3 peças. E aí criou-se o mito das 3 peças, que em Direito do Trabalho são só 3 peças, o que nunca foi verdade. Mas a banca, da forma como cobrava anteriormente, fazia parecer que era verdade. E muitos acreditaram, até caírem pela primeira vez, quando veio cobrando o mandado de segurança. Mas se vocês analisarem com calma, vão perceber que essa mudança não foi a partir do mandado de segurança. Foi antes, desde um recurso ordinário, de uma reclamação trabalhista, mas a forma da banca cobrar mudou. E muitos candidatos não estavam preparados para essa nova forma de cobrança da banca. E muitos ainda hoje não estão. Continuam repetindo os mesmos erros, continuam estudando da mesma forma, que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Essa nova composição, esse novo perfil da banca exige que você raciocine, exige que você pense na sua resposta e não simplesmente saia reproduzindo como um robozinho. E é aí que pega. Se você treina só tentando decorar, tentando associar palavras para identificar peças, vai dar errado. Por quê? A forma que a banca tem cobrado, e a banca conhece vocês, você acha que não? Ela tem feito questões de forma proposital para induzir você a erro. Você que tenta sempre decorar. Um erro muito comum, por exemplo, é o aluno decorar a estrutura de peça, sem saber para que serve aquela peça. E aí ele associa a peça com casos concretos, com exemplos. Claro que nós, professores, damos exemplos de todas as peças. Para quê? Para tornar isso mais concreto. O processo é muito abstrato. E se você não tem conteúdo, você não tem a vivência prática, fica tudo abstrato, difícil de compreender. E aí, nós, professores, trazemos um exemplo, um caso concreto, para você entender aquela peça. Só que acontece que o aluno tende a entender aquele caso concreto não como um exemplo, mas sim como a explicação da peça. Se eu te perguntar para que serve uma ação de consignação em pagamento, se eu te perguntar para que serve embargos à execução, você vai me responder com um exemplo ou você vai me responder para que serve a peça? Porque se você condiciona a peça a um exemplo, você não entendeu a peça. Você vai achar que aquela peça serve para aquele caso específico. E se a banca cobra de uma forma diferente, você não consegue sequer identificar aquela medida. E é aí que está o erro.
Parece que é complicado você querer entender, mas quando na verdade é o básico. Toda vez que você for estudar peça, antes de associar com um caso concreto, tenta entender a teoria, para que ela serve na teoria, qual é o momento em que ela é cabível, a que ela se destina, qual é o seu objetivo com aquela peça. E aí depois que você entendeu isso, você pega um caso concreto e aplica. E faz um exercício, tenta entender em outros casos. Por exemplo, é muito comum perguntar assim, para que serve uma ação de consignação em pagamento? E o aluno me responde, é para quando o empregador quer pagar a verba rescisória para o empregado, mas o empregado morreu ou o empregado sumiu. Ok, você me respondeu com um exemplo. Você me deu um exemplo de ação de consignação em pagamento, mas você não me respondeu o que é ação de consignação em pagamento. Porque a ação de consignação em pagamento é uma ação proposta pelo devedor em face do credor quando ele quer consignar esse valor em juízo para se eximir da obrigação. Então nada impede que seja um empregado querendo devolver, por exemplo, uma ferramenta de trabalho para o empregador e não consegue. Percebe que se você associa a ação de consignação em pagamento com o fato de ser uma ação para o empregador depositar em juízo as verbas rescisórias, se a banca te apresenta uma outra situação em que cabe a ação de consignação em pagamento, você não consegue identificar, porque você associou com aquela questão, com aquele exemplo, que foi apresentado para você assimilar aquele conteúdo. E essa questão de associar o conceito com o exemplo acontece não só com a peça. Por exemplo, eu pergunto, para que serve uma tutela de urgência? Aí o aluno responde, quando tem uma estabilidade, o empregado é dispensado e aí vai pedir a reintegração. Você está me dizendo para que serve uma tutela de urgência ou você está me dando um exemplo em que a tutela de urgência é utilizada? Outro dia eu estava dando aula para uma aluna e ela me disse que achava que a tutela de urgência era só para transferência e reintegração. Por quê? Porque durante muito tempo a banca só cobrava tutela de urgência nesses dois casos. Até que veio no exame 34 ou 35, se não me engano, uma reclamação trabalhista, que a banca cobrou tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde do empregado, que teve o plano cortado, cancelado, quando ele estava afastado por acidente de trabalho. Pergunta quantas pessoas identificaram essa tutela de urgência. A da reintegração que tinha na mesma peça, todo mundo viu. Agora essa não, por quê? Porque estava procurando tutela de urgência, reintegração e transferência. E não em pedidos que sejam urgentes. Que tenha um risco ao resultado do processo, que tenha um perigo de dano. Então é importante entender, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui é para mostrar para você que é importante você entender o conteúdo e não memorizar, não associar. Sabe por quê? Depois que você entende, acaba que você faz essas associações. Acaba que a consequência de você entender, quando você treina, você memoriza. Então o problema não é memorizar. Longe de mim dizer isso. Pelo contrário, quanto mais você memoriza, melhor. Só que não é você decorar alguma coisa, chega lá no final e decora aquela resposta e vai, por melhor que seja a sua memória, tentar fazer a prova. Se você entende primeiro o raciocínio, entende aquele conteúdo, entende a peça, entende seja lá o que for da matéria, e você coloca em prática, treinando peças, treinando questões, você vai memorizar. A memorização é uma consequência do entendimento. Aí é perfeito. Você entendeu, você memorizou. Agora, se você só decorou e a banca cobra de uma forma diferente daquilo que você decorou, você se perde. Às vezes você sequer identifica a peça. E aí, para ilustrar, eu pego dois exames. O exame 36 e o exame 38. No exame 36, que caiu o mandado de segurança, como que a banca cobrou? Veio narrando a situação do empregado e do empregador, o empregado que ajuizou uma ação pleiteando adicional de insalubridade, e o juiz em audiência determinou a antecipação dos honorários periciais. O julgamento processual ali foi a decisão do juiz de antecipação de honorários periciais. Essa decisão era que tipo de decisão? Porque a banca não precisa dizer que era sentença, que era decisão interlocutória,
que se era adesão definitiva ou terminativa. Não tem que dizer, você precisa entender pelo contexto. Só que se você não sabe o que uma decisão terminativa, o que uma decisão definitiva, o que é uma decisão interlocutória, um despacho, você não vai saber que tipo de medida processual é cabível. Nesse caso, a banca usou a decisão do juiz que decidiu sobre a questão dos honorários. Era uma decisão, era uma sentença definitiva ou terminativa? Não. Só decidiu aquela questão pontual ali dos honorários. Ou seja, jamais poderia caber recurso ordinário. E por violar direito líquido e certo, ter uma OJ dizendo que naquele caso é cabível mandado de segurança, não ter um recurso próprio, a resposta era mandado de segurança. Mas quem associou essa decisão com sentença, perdeu. Então, a forma de cobrança da banca, você precisa entender o contexto. E aí, chega no exame 38. Vocês acham que a banca é boba? Não é. E aí, a banca sabe que vocês decoram que de uma sentença na fase de execução cabe agravo de petição. Só que você tem que entender que sentença e decisão, toda sentença é uma decisão. Nem toda decisão é uma sentença, porque a gente tem decisão interlocutória, que não é sentença. A gente tem decisão definitiva e terminativa, que são sentenças. Então, dizer que de uma decisão na fase de execução cabe agravo de petição, aliás, é assim que está na CLT, é a mesma coisa que dizer que de uma sentença cabe agravo de petição. E eu tenho certeza que muitos que não identificaram um agravo de petição só não identificou porque na prova veio dizendo decisão. Tenho certeza que se viesse dizendo sentença, muitos que não identificaram a peça teriam identificado. Porque decorou que de uma sentença na fase de execução cabe agravo de petição. Mas não entendeu que de uma decisão definitiva ou terminativa na fase de execução, uma decisão que julgou embargos à execução, é cabível agravo de petição. Por quê? Porque você não entendeu, porque você decorou. Então eu trouxe para você aqui alguns exemplos que vêm acontecendo e que eu percebo com o contato com os alunos, né? Contando a história, contando o que passou dos exames anteriores, né? Então a vantagem de ter essa proximidade, de ter essas aulas bem mais próximas, é exatamente entender a dificuldade dos alunos e perceber onde estão errando. E esse é um erro comum. Parece que decorar é mais fácil. Só que se você entender, você vai ver que decorar, você não precisa ter trabalho para decorar, porque é automático, é uma consequência. Na verdade, não é decorar, é memorizar. Já falei isso em vários vídeos. Para essa banca, você precisa entender. Não tem jeito. Você ficando satisfeito ou não com essa notícia, é o que está acontecendo. Se você quiser insistir em decorar, copiar, reproduzir, sem saber o que está fazendo, continua. Pode até ser que dê certo, né? Pode ser que a banca cobre exatamente do jeitinho que você decorou. E aí tá tudo certo. Agora, você vai querer arriscar? É muito mais fácil entender. Se você fizer essa experiência do entendimento, você vai ver que tudo faz sentido. E aí, você vai pensar assim, não preciso decorar. Mas você vai acabar memorizando de tanto que você vai treinar. E para terminar, só algo que eu também tenho repetido sempre nas aulas. A banca, ela tem um padrão de espelho de correção. E muitas vezes ela não cobra tudo que ela pode cobrar. Muitas vezes ela não pontua tudo que ela pode pontuar na peça. E é um erro você deixar de fazer alguma coisa porque a banca nunca pontuou. A banca não pontua, por exemplo, um pressuposto de admissibilidade de irregularidade de representação. E por isso eu não vou colocar porque a banca nunca pontuou. Você já pensou se dá azar de, na sua vez, ela resolver pontuar? Aconteceu isso no último recurso ordinário que caiu. A banca não pontua tempestividade, a banca só pontua depósito recursal e custas. Aí todo mundo treina colocar nos pressupostos de admissibilidade depósito recursal e custas, depósito recursal e custas. Vem a banca e pimba, cobra tempestividade. A maioria não coloca, por quê? Porque a banca nunca cobrou e acha que porque ela nunca cobrou, ela nunca vai cobrar. Parem com isso. Parem de deixar de fazer alguma coisa porque acha que a banca não vai pontuar, porque a banca nunca cobrou. Ok, nunca cobrou. Coloca na sua peça. Se ela cobrar, tá lá. Se ela não cobrar, tá lá de qualquer forma, você não perdeu nada.
certo? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Pertinho aí, né? 1 mês do dia da prova. Dá tempo ainda de mudar a trajetória, caso você tenha pegado o rumo errado na preparação, ainda dá tempo. O entendimento é sempre o melhor caminho. Tente sempre entender tudo que você faz, o porquê de cada coisa. Assim não tem erro. Vai dar certo. Ainda tem tempo. Sem preguiça, hein? Vai treinando. Estuda, entenda e treine. Entenda e treine. Entenda e treine e no final você vai memorizar. É inevitável. Certo? Te espero no próximo vídeo. Até lá.